Avisa. Muito boa noite, meu nome é Robinho Costa, eu sou secretário de Relações Institucionais da Juventude Socialista Brasileira do Rio Grande do Sul. E a gente está em mais uma live da nossa juventude. E hoje temos a grata satisfação de ter conosco, conversando sobre trânsito e sobre a atual situação do país e do nosso estado da pandemia, temos a deputada estadual Franciane Bayer. E junto com ela, também temos o vereador da cidade de Rio Grande, André Batatinha. A gente vai conversar um pouco, iniciando, sobre a situação atual que a gente está passando, infelizmente, em todo o país e em todo o mundo, que é sobre a pandemia, né? Infelizmente, a gente não consegue entrar em outro assunto antes de passar por essa situação que todos nós estamos sofrendo no nosso país e no nosso estado agora está se agravando a situação. Então, a gente vai direto conversar com a deputada Franciane Bayer e perguntar para ela o que ela está acreditando, como é que está a pandemia no Estado e como ela tem a visão, vindo da Assembleia Legislativa, quais as medidas que o governo do Estado está agindo para tentar, pelo menos, amenizar a situação que estamos passando. Passo a palavra à deputada Franciane Bayer. Boa noite, Robinho. Boa noite, vereador Batatinha, e a todos que nos acompanham. É um prazer poder estar aqui conversando, né, com vocês. Um tema tão importante, mas como bem falaste, Robinho, a gente não consegue entrar em nenhum tema nesse momento sem dar uma passadinha pela questão da pandemia. Bom, eu sempre tenho dito, né, que essa pandemia nos pegou todos de surpresa, porque ninguém tem a receita e ninguém sabe como passar por ela, né? A gente não sabe, aquela coisa abre, se fecha, se usa máscara, não usa máscara. A gente tem todas essas perguntas, né? E muitas sem respostas. O que nós temos buscado dentro do mandato, em diálogo com o governo do Estado, é buscar um equilíbrio. Eu sempre tenho dito que nós não podemos falar somente na questão da saúde do vírus e esquecer da economia, esquecer da segurança, porque todas as coisas, elas afetam o cidadão. Então, muitas das vezes estamos focados na questão da saúde, mas o cidadão está sendo atingido por outro, né, por outro obstáculo, que é a perca do emprego, que é não poder estar com o seu negócio aberto, que é a insegurança que gera, quanto menos emprego e renda nós tivermos, mais insegurança nós temos também. Então, nós temos que buscar esse equilíbrio. Temos tentado, sempre através do diálogo e da conversa, buscar essas soluções, né? Nós agora estamos com um grupo de parlamentares que estamos tentando agendar uma reunião com o governador para aprofundar mais esse tema e começar a trazer previsão, né, de retomada das atividades. Nós entendemos que agora chegou o momento em que nós precisamos pensar em protocolos de retomada, e não mais protocolos de fechamento, porque eu acredito que tudo poderia estar funcionando se o cidadão for consciente, porque muito disso passa por cada um de nós, né? Às vezes o governo mesmo, ele implanta e diz, ó, não, vai fechar tal coisa, não pode isso, não pode aquilo, mas aqui em Porto Alegre mesmo, quando dá um dia de sol, um final de semana de sol, você sai e os parques estão lotados, as praças estão lotadas, as pessoas muitas vezes andando sem máscara, sem os cuidados. Então, a gente também tem aquela insegurança de como que a gente vai abrir o comércio e as coisas se o cidadão não colabora nos protocolos. Então, uma parte muito importante é que todos nós temos o dever de tomarmos esse cuidado. Eu sempre tenho dito, quem pode ficar em casa, quem pode trabalhar de casa, como eu tenho feito, né, as minhas atividades todas em home office, todas em reuniões virtuais, é ótimo, faça isso. Mas sabemos sim que muitos precisam se deslocar até o seu trabalho, que muitas pessoas dependem de estar fora da sua residência. Faça, mas com todos os cuidados. Nós precisamos de uma população consciente. Se cada um de nós tomarmos as medidas, né, cuidado com a higiene, com o álcool gel, o uso de máscara, o distanciamento, não fazer aglomeração, não se abraçar. Aqui nós estamos também uma coisa, não dividir o chimarrão, que o pessoal gosta, né? São esses cuidados que todos nós precisamos, não só por nós, mas por todos que nos rodeiam, pelas outras pessoas. Eu acredito sim que nós vamos conseguir passar por tudo isso, acredito que agora vamos começar numa nova fase, mas que a gente conta muito com a população gaúcha para que cada um tome os seus cuidados para nós conseguirmos retomar as atividades aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Somente através da união de todos e da empatia é que eu acho que conseguiremos vencer o vírus, né? Todas as ações dos governos, elas são em vão se a população não aderir e não tomar a iniciativa de que é preciso usar máscara, de que é preciso manter o distanciamento social e é preciso que voltar à normalidade, mas com segurança, né? Que nem a deputada falou, sair somente no momento se for preciso realmente, sair para o trabalho, se você precisa trabalhar presencial. Se você consegue fazer isso de casa, em home office, fique em casa. Isso é muito importante para a gente conseguir voltar ao normal o quanto antes, ou ao novo normal. Eu queria ver do vereador André Batatinha como é que está a situação na cidade de Rio Grande, quais as medidas do governo municipal e como que ele vê a situação atual da pandemia na cidade do Rio Grande. Boa noite a todos e a todas. Muito boa noite, Robinho. É um prazer, deputada Franciane, estar aqui conversando, debatendo. Vossa Excelência, que eu tenho acompanhado o seu trabalho e está fazendo um excelente trabalho. E, sem dúvida, como vocês acabaram de falar, essa pandemia, ela não tem, nesse momento, cura. Então, realmente, o que tem é o distanciamento. E nós temos que acabar acatando, né, de ficar em casa. Quem necessita trabalhar, tudo bem que saem de suas casas protegido, que use o álcool gel, como a deputada falou, máscara, né, luvas, e as pessoas que podem ficar em casa, que fiquem em casa, porque é a única maneira, nesse momento, que nós encontramos de diminuir, né, de amenizar essa situação. Aqui em Rio Grande, o crescimento, deputada, está nos assustando, vem crescendo muito o número de pessoas infectadas. Inclusive, aqui nós estamos com um projeto de lei, estamos tendo dificuldade de aprovar um projeto de lei que a gente possa, inclusive, multar as pessoas que não usarem máscara, porque chegou um momento que nós temos que agir, o poder público tem que agir, porque está acontecendo de muitas pessoas, né, às vezes pegar um solzinho, não está trabalhando, vai de repente para a praia, às vezes a gente, mesmo com a praia interditada, acabam muitas pessoas, né, indo para a praia, indo para as praças, e porque, infelizmente, ainda existem muitas pessoas que acham que isso não é, né, apenas uma gripezinha, como alguns falam, né? Então, é uma preocupação, mas já que a gente foi falar nesse assunto, deputada, eu quero aqui, em público, agradecer Vossa Excelência, que eu sei que tem trabalhado aí em prol do nosso Hospital Santa Casa. Vossa Excelência e a deputada federal também, Elisiane, ela, inclusive, há pouco tempo, nós entregamos aqui uma emenda, né, através dela, para a nossa Santa Casa de 212 mil, e eu tinha, o ano passado, antes da pandemia, já tinha visitado a deputada federal Lisiane, e falava justamente que o nosso Hospital Santa Casa, deputada, é um hospital diferenciado, é um hospital que abrange a região sul, deputada, mais de 23 municípios da região sul depende do Hospital Santa Casa. Então, já que a gente está falando também em saúde, porque nosso aqui assunto seria trânsito, mas eu já vou aproveitar, deputado, e pedir para Vossa Excelência que possa intervir no governo do Estado para ver quais os projetos que nós temos aí no governo, junto à Santa Casa de Rio Grande, que Vossa Excelência possa nos ajudar de repente, destravar esses projetos, ver como que a senhora pode nos ajudar aqui, o Hospital Santa Casa, que certamente a senhora vai estar ajudando mais de 1 milhão de pessoas, porque a região sul aqui, entre 23 municípios, nós temos mais de 1 milhão de pessoas que são usuários do nosso Hospital Santa Casa. Então, por isso que eu venho aí, seguidamente conversando, inclusive com a bancada gaúcha, falando da importância do nosso Hospital Santa Casa, que não é simplesmente um hospital, né, que é local, é um hospital da região. Então, já pegando o gancho aí, pegando essa oportunidade, deputado, que Vossa Excelência possa aí intervir, nos ajudar, o que Vossa Excelência puder nos ajudar o Hospital Santa Casa, a gente vai ficar muito contente. Eu tenho certeza que Vossa Excelência vai, sim, trabalhar em prol da região sul, como já vem trabalhando aí em algumas pautas, tá? Então, eu não poderia também deixar de agradecer
eu não poderia deixar de agradecer que Vossa Excelência, né, para quem não sabe, Vossa Excelência é irmã da deputada federal Lisiane Bayer, e vocês fazem uma dupla, assim, muito legal, muito bacana, a presença de vocês, mulheres na política, nós precisamos muito, a força da mulher na política, e Vossas Excelências vem representando muito bem as mulheres e vem trabalhando com seriedade, com responsabilidade, isso que nós realmente precisamos de políticos como vocês vêm trabalhando. Então, eu quero dizer que o meu gabinete, deputado, está também inteira disposição para o que precisar, o que a gente puder, também ajudar aqui Vossa Excelência na região sul, aqui em Rio Grande, a gente está à disposição. Muito obrigada, vereador. Já anotei aqui o tema de casa, pode deixar que a gente vai dar uma olhada aí na Santa Casa. Obrigada. Agora a gente vai mudar a chave, né? E vai partir para o nosso tema, que é o principal da live de hoje. Então, a live de hoje foi proposta para o trânsito seguro. E a deputada herdou da sua irmã Lisiane Bayer essa defesa e essa bandeira, ao qual ela levanta muito bem na Assembleia Legislativa. Eu sou instrutor de trânsito, sou e fui durante 6 anos. Na minha vida, me dediquei à educação do trânsito lá na base, aos futuros condutores, quando eles estão tentando obter a Carteira Nacional de Habilitação. E ali é muito importante ter uma educação para os futuros motoristas ter a conscientização que o trânsito mata. E o trânsito é uma das situações que mais mata no país. Mais de 40 mil pessoas morrem no trânsito, infelizmente. E a deputada também é presidente da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro na Assembleia Legislativa. E eu queria ver com ela, de antemão, como está essa situação, como que é conscientizar as pessoas para o trânsito seguro. E a primeira pergunta minha é: a Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro foi instalada por iniciativa de vocês, Franciane Bayer e Lisiane Bayer. De que maneira ela pode contribuir para diminuir a violência no trânsito? Bom, Robinho, acho que eu vou resgatar aqui a Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. Essa bandeira do trânsito seguro já é uma bandeira do PSB há bastante tempo, né? Ela começou lá em 2003 com o nosso querido Beto Albuquerque, quando ele, então, instalou a frente lá na Câmara Federal. E aqui no Estado, o então deputado Mickey Breyer instalou a Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro da Assembleia Legislativa. Depois, no mandato seguinte, minha irmã Lisiane Bayer presidiu essa frente e hoje eu continuo, né, presidindo essa frente. Então, é bom ressaltar que a bandeira do trânsito seguro, essa pauta de defesa do trânsito já é uma bandeira do PSB e me orgulho e agradeço de ter tido a oportunidade de continuar trabalhando esse tema aqui no estado do Rio Grande do Sul. A frente, ela busca bem esse sentido que tu falaste, na educação, né, do motorista. Nós acreditamos que mais do que legislação, o que vai mudar os nossos índices de trânsito, de perda de vidas, é uma educação. E a dificuldade aqui é educar, né, o adulto, porque nós trabalhamos muito, a Frente também trabalha junto com grandes parceiros, né, a Frente é parceira do Comando Rodoviário da Brigada Militar, e ele tem a Escolinha do Trânsito, então a gente faz bastante atividades voltadas para as crianças, né, nós trabalhamos essa educação lá na criança, que eu digo que tem uma coisa muito importante, porque a criança, quando ela aprende o que é certo, ela não esquece. E quando ela volta para casa e ela entra no carro com o seu pai, com a sua mãe, com o seu responsável, ela adverte. O cinto. Tá pegando no celular dirigindo? Isso não pode, né? Eu aprendi. Então, é uma ferramenta também que puxa pela consciência do adulto. Mas a maior dificuldade que nós encontramos é educar no trânsito quem já é condutor, né? Aquele que já é adulto, aquela pessoa que já vem, às vezes, com o vício, né, do erro ali, já está na rotina dela, inserido, fazer aquilo, e muitas vezes que é errado. Mudar uma cultura, né? Eu costumo dizer que o cinto de segurança, ele não era obrigatório, né? Quando ele passou a ser obrigatório, quanto tempo foi necessário para mudar a cultura das pessoas entenderem a importância de usar o cinto de segurança? Hoje, a maioria das pessoas, ela já entra no carro e costuma pôr o cinto de segurança, não pensando na lei que obriga, mas porque foi uma nova geração que foi educada e entendeu que o cinto de segurança faz parte do seu dia a dia no trânsito.
é assim que nós precisamos trabalhar. E a Frente Parlamentar, ela busca isso. Ela busca levar essa conscientização através da educação. Então, voltada para as crianças, nós realizamos em vários anos roteiros pelo Rio Grande do Sul, levando a escolinha de trânsito em praças, em escolas, fazendo atividades também ali na Assembleia Legislativa para as crianças, educando as crianças. E para os adultos, nós temos trabalhado com seminários, né, nós temos trabalhado com informação. Esse ano de pandemia, toda a nossa programação teve que ser alterada, né, porque é uma programação que sempre envolve aglomeração. Você precisa reunir as pessoas. Então, nós estamos trabalhando através das redes sociais, através das mídias digitais, levando informação, levando, né, os números, a conscientização e trabalhando sempre com os nossos órgãos parceiros, que são a PRF, o Comando da Brigada Militar, todos eles, né, a gente tem dialogado, feito reuniões para saber como podemos alcançar a população nesse tempo e levar essa informação. E eu queria aproveitar que nós estamos falando de educação no trânsito, que é um tema tão importante, e divulgar e falar de um trabalho tão importante que foi lançado este ano pela, deixa eu achar aqui o nome certinho que eu não quero falar errado, é a Escola Pública de Trânsito, eu anotei para mim não esquecer. Ela foi lançada pelo governo do estado e é um trabalho da nossa querida Disa Gonzaga, né, que todo mundo conhece, que também é nossa parceira agora do PSB, e a Escola Pública de Trânsito, ela estava organizada para ser lançada esse ano, com a pandemia, ela sofreu também um ajuste, mas não deixou de ser implementada, então ela está funcionando de forma digital. Olha que maravilha! Ela vem, então, trazer essa questão da educação de trânsito de forma gratuita para todos os públicos. E nesse primeiro momento, então, foi lançada agora esse mês a Escola de Trânsito Digital, e ela já está com inscrições abertas de 3 cursos. E todos eles têm certificação. São 2 cursos direcionados para instrutores de trânsito, né, do CFCs, e um para o público em geral. Vocês podem procurar, né, procura ali, entra no Google, né, hoje em dia é tudo mais fácil, escreve Escola Pública de Trânsito do Rio Grande do Sul, vocês já vão ter acesso, pode fazer a inscrição, participar dessa capacitação. Para o público em geral, o curso é de Educação e Cidadania no Trânsito. São 20 horas de curso online, gratuito, para todos que quiserem participar, sobre educação e cidadania no trânsito, e ele tem a finalidade, então, de trazer essa reflexão sobre a participação no trânsito, que é tão importante, né? Eu costumo falar, às vezes a pessoa fala em trânsito e ela pensa só no condutor, só no motorista. E eu tenho que dizer, nós temos que conscientizar os pedestres, nós temos que conscientizar o ciclista, o motociclista, o trânsito, são todos nós juntos, né? E nós também, o ano passado, falamos muito nessa questão de conscientização ao pedestre, porque, infelizmente, o número de acidentes envolvendo o pedestre desatento tem aumentado. É a pessoa que atravessa a rua olhando no celular, né, não observa, atravessa fora da faixa de segurança ou aonde tem sinalização. Então, nós também precisamos pensar na conscientização do condutor, mas também precisamos pensar na conscientização do pedestre. E eu venho trabalhando essa pauta com muita alegria. Nesse tempo de pandemia, nós temos nos adaptados, lançamos nas redes sociais vídeos com as entidades parceiras, cards de informação, e na semana passada eu divulguei também a Escola de Trânsito, que eu acho que é um importante avanço aqui no estado do Rio Grande do Sul, que com certeza que quando tudo isso passar, ter a escola presencial também vai ser algum legado, algo legado que a DISA, né, e o PSB vai ter deixado para o nosso estado aqui. E a oportunidade de todos fazerem esse curso que é gratuito. Muito importante. E a Disa Gonzaga, através da Fundação Thiago Gonzaga, né, faz um trabalho excelente. A gente já acompanha há vários anos desde a fundação. E agora, no Detran, né, ela tem essa oportunidade de levar essa tese, essa conscientização para todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu sempre digo, quando as pessoas me perguntavam na autoescola o que é mais difícil, é tu dar aula para uma pessoa que já dirigiu
e que tem os seus vícios, ou aquela que nunca tocou num veículo e vai começar do zero? Eu sempre disse para aquela que já tem os seus vícios, mesmo que ela já dirija, é mais difícil eu fazer ela entender as regras de trânsito e se adaptar às regras de trânsito do que a pessoa que está começando do zero, porque ela quer aprender e não tem os vícios, então fica um pouco mais fácil para aquela que está começando do zero. E a educação de adultos é muito complicada. Às vezes a gente pensa que aconteceu lá com a pessoa da esquina, mas não vai acontecer nunca com a gente. E essa conscientização é fundamental. A gente não pode ir num barzinho, beber e acreditar que nunca vai acontecer com nós e pegar o carro. Não, a gente tem que pensar que não é só a nossa vida que a gente está colocando em risco, e sim a vida do próximo. Daqui a pouco a gente saiu dali, bebeu, pegou o carro, dirigiu e pode estar ocasionando um acidente, matando as pessoas que estão dentro do seu veículo e outras pessoas de outros veículos que não têm nada a ver com a tua situação. Então, você tem que pensar no outro. E isso é muito importante para a gente conseguir reduzir os números que acontecem diariamente de mortes em todo o país, e nosso estado não é diferente. E eu acredito que a frente parlamentar é muito importante para a gente começar a educar os adultos. E como você disse, eu sou defensor também da educação lá na base, para as crianças. A deputada falou muito bem. A criança, quando é educada, ela chega no carro e educa o seu pai e educa a sua mãe. Coloca o cinto de segurança, pai. Coloca o cinto de segurança, mãe. Isso é muito importante, a educação na base. E eu acredito que a frente parlamentar precisa também ter um diálogo com as autoescolas. A gente sabe que é terceirizado, mas é ali que o motorista começa a sua vida, o motorista aos 18 anos de idade. Muitos vão para a autoescola e querem apenas passar, eu costumo dizer passar na carteira, ou seja, passar e obter a habilitação e depois não estão nem aí para as regras de trânsito. E a gente precisa conscientizar esses motoristas que eles estão ali não só para obter a carteira nacional de habilitação, mas para aprender as regras de trânsito e para não levar multas, para não ocasionar acidentes e não ceifar vidas futuramente. Eu quero passar a palavra agora para o... Robinho, deixa eu só pegar um gancho teu aqui, que é muito importante as pessoas entenderem que as regras de trânsito, elas não são criadas para as multas, porque muitas pessoas pensam, criam as regras para terem multa, né? Não, as regras de trânsito são criadas para um bom fluxo, para uma boa convivência desse trânsito, que, como eu falei, envolve muitas pessoas, então a gente precisa de regras para que ele aconteça de forma que não perdemos vidas. Né? A multa é uma consequência para quem não obedece à regra e que, infelizmente, ela tem que ser implementada porque muitas pessoas não são conscientes das suas obrigações, das suas responsabilidades. Elas só entendem quando toca no bolso, né? Infelizmente é isso, e por isso que nós precisamos da multa. Se nós tivéssemos condutores, cidadãos que fossem conscientes das suas responsabilidades, como tu falaste muito bem, quando, né, você sai, vai a um bar ou bebe, não é a sua vida só que pode estar em risco, né? Você pode estar colocando a vida de muitas outras pessoas. Então, é a empatia aqui novamente, né? A gente saber que, como cidadão na sociedade, eu não respondo só por mim. Quando eu estou nessa convivência em conjunto, eu também tenho a responsabilidade pela vida do outro. Se todos, né, entendessem essa responsabilidade, nós não precisaríamos ter multa. Eu gosto de falar isso porque o pessoal fala muito na indústria da multa, que todo mundo quer multar. Se nós obedecêssemos às regras, nós não seríamos multados. Desculpa te cortar, mas achei importante trazer esse gancho aí na tua fala. Não, importante, exatamente. Um motorista consciente evita multas. É simples assim. A multa é apenas para as pessoas que não cumprem as regras e que não são conscientes com si e com o próximo. Eu quero passar a palavra agora para o vereador André Batatinha para ele falar um pouquinho do trânsito lá na cidade do Rio Grande, como que está o trânsito na cidade de Rio Grande, quais as medidas que ele, através do seu gabinete, da Câmara Municipal de Vereadores, vem fazendo para conscientizar as pessoas para um trânsito seguro e para evitar a perca de vidas nas rodovias e nas ruas da cidade de Rio Grande. Eu também quero pegar o gancho aí da deputada e dizer, né, deputada, que eu acredito também que falta também orientar mais. Eu acho que nós temos que trabalhar mais a orientação, porque em algumas cidades, e às vezes aqui em Rio Grande, acaba acontecendo também.
porque como é bom quando a gente vê um agente de trânsito, um policial, orientando as pessoas, fulano, tu esqueceu do cinto, porque viu que o rapaz acabou de sair do estacionamento. Olha, tem que usar o cinto, porque o cinto é importante, ele salva a vida. Tua filhinha ali está sem cinto, tua esposa está sem cinto, isso não pode. Tem que ter essa orientação, não pode só sair para o trânsito e sair multando. A senhora falou na fábrica de multa. Realmente, tem muita gente que fala em fábrica de multa, mas não tem responsabilidade. Tem pessoas que saem e bebem, né, fazem muitas coisas erradas. Mas eu acredito que nós temos que, com certeza, ter mais orientação. Nós temos que buscar uma equipe de trabalho que possa trabalhar mais a orientação, porque é fácil nós identificarmos os condutores que estão sempre irregulares. Porque se tu pegar hoje e anotar a placa do cidadão lá, que tu parou, conversou com ele, que ele estava sem o cinto, ou que ele simplesmente esqueceu de dar um pisca naquele momento, porque imagina, principalmente nesse momento de pandemia, as pessoas estão muito aéreas, as pessoas estão com inúmeras preocupações, tem pessoas que não têm sequer, às vezes, dinheiro para colocar gasolina no seu carro, não tem, né, preocupações com diversas coisas, com um parente que está doente, está indo no hospital. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de orientação. Mas eu acredito que aqui em Rio Grande eu tenho conversado com o secretário, tenho conversado com o prefeito, para que a gente tenta fazer mais a orientação no trânsito. Porque também, num período de pandemia, por exemplo, tu andar com radar, às vezes tu vê pessoas que ficam atrás de uma árvore, né? Com o radar, querendo multar. Eu acho que não é assim. Eu acho que os agentes, as polícias, tanto a Brigada Militar como a Polícia Federal, né, a Rodoviária Federal, elas têm que orientar mais, elas têm que conversar. Anota a placa, às vezes são veículos que passam todos os dias naquele local de trabalho. Bom, eu hoje vou te notificar, porque já é a segunda vez que eu estou falando com o senhor não está... Entendeu? Eu acredito que tem que ter essa orientação, e às vezes eles podem fazer esse serviço orientando diversas coisas, né? A gente tem que aproveitar esse pessoal do trânsito aí, que as pessoas que estão na rua possam... Inclusive, eu falo a respeito agora da pandemia, que a gente tem que aproveitar esse pessoal do trânsito para orientar. Olha, gente, permaneça nas suas casas, não ande 3, 4 dentro de um carro, vocês evitam isso. Conversar, porque hoje, se pararem um carro, as pessoas já ficam apavoradas porque vai ser multado, porque vão encontrar alguma coisa irregular, porque, né? Então, eu acho que tem que ter mais orientação no trânsito. Mas eu gostaria de falar para vocês, deputada, principalmente aqui em Rio Grande. Aqui em Rio Grande, uma cidade de cerca de 220 mil habitantes. Nós temos aqui registrado, Detran, 116 mil veículos. Em torno de 60 mil carros, 30 mil motos, e o restante é entre caminhões, van, né, ônibus. Então, assim, o trânsito, a mobilidade urbana é um assunto, né, a debater, é um assunto que nos aflige bastante. A gente sabe que a mobilidade urbana, a cada ano que passa, as cidades vêm, principalmente cidades que têm um número elevado de pessoas. Aqui em Rio Grande não é diferente, 200 mil, né? E às vezes, dependendo no verão, tem 300 mil pessoas, às vezes até mais, porque vem turistas e a gente acaba tendo, às vezes, quase 400 mil pessoas aqui na cidade. Então, a mobilidade é um tema que tem que ser bem debatido, é um tema que tem que ser bem tratado, porque ela atinge diretamente, né, a vida das pessoas em diversos fatores, né? A mobilidade urbana, ela está entrelaçada aí na vida das pessoas. E aqui em Rio Grande, o depois que passou, né, esse período do polo naval, principalmente, a nossa mobilidade urbana aqui se tornou, assim, uma dificuldade enorme, porque na época do polo naval aqui, que nós tínhamos 20 mil trabalhadores, tinha cerca de, vamos botar aí, 3 mil ou mais, 5 mil ônibus rodando, deputada, e esses ônibus, para levar os seus trabalhadores e buscar os seus trabalhadores, entravam em qualquer bairro, em qualquer rua. A senhora imagina como é que ficou as ruas. As ruas ficaram intransitáveis. Ruas, às vezes, que já tinham problemas, que a gente tem dificuldade. Aqui em Rio Grande, por exemplo, nós temos cerca de 70 bairros, e lógico que a prefeitura tem dificuldade, nós não temos mão de obra
suficiente para estar em todos os bairros, né, no mesmo mês trabalhando. Então, a gente tem dificuldade de maquinário, dificuldade de pessoas para trabalhar. Então, esse polo naval, depois do que passou o período polo naval aqui em Rio Grande, nos trouxe muitos e muitos transtornos. E o maior transtorno que eu costumo conversar com o pessoal aqui foi justamente na mobilidade urbana, porque a mobilidade urbana, assim como a senhora falou, o trânsito, o trânsito é o pessoal que está caminhando, fazendo uma caminhada, é aquele que gosta de correr, é o ciclista, é o pedestre. Então, é muito amplo quando a gente fala em trânsito e mobilidade urbana, né, atinge todas as pessoas, atinge diretamente as comunidades. E aqui em Rio Grande a gente está, assim, com uma dificuldade enorme, tem trabalhado bastante, o nosso secretário tem trabalhado bastante para mudar essa situação. A gente tem muita dificuldade, principalmente agora, com essa pandemia, a gente tem dificuldade, né, de investimento, porque não se tem verba pública, e geralmente a verba pública que a gente consegue, a gente está investindo na área da saúde, né, priorizando nesse momento a área da saúde, mas aqui em Rio Grande, deputado, a gente está, assim, enfrentando uma dificuldade muito grande na área da mobilidade urbana. Eu acredito que em Porto Alegre aí também não é diferente, eu vou seguido a Porto Alegre aí também, acredito que a cada ano também tem dificuldade. Eu lembro que lá para os 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, sair de dentro de Porto Alegre e entrar dentro de Porto Alegre, a gente tem uma dificuldade, né, deputado? Você sabe muito bem como é, e isso é um tema que a gente tem que tratar, tem que debater, porque atinge diretamente, né, as pessoas, e cada ano isso vem trazendo dificuldade. A gente tem que buscar, né, políticas públicas que venham aí, ao menos, amenizar essa situação, né? Mas então não é isso. Aqui em Rio Grande a gente tem uma enorme dificuldade no trânsito. E devido a isso devido a isso tudo, Robinho, acontece alguns acidentes, né? Porque tu pega aí uma estrada esburacada, e depois da gente perdemos o polo naval, a gente perdeu uma arrecadação aí, deputado, de mais de 70 milhões. É verba para uma cidade do interior, mais de 70 milhões a gente perdeu de arrecadação. E aí como é que a gente consegue, né, investir? O cobertor é curto, como a gente costuma dizer. Imagina se a gente for investir só em estradas, em pavimentação, em obras, como é que a gente faz para investir na saúde, na educação? Então, a gente tem que tentar buscar um equilíbrio, e a gente sabe que é importantíssimo a mobilidade urbana, porque hoje, se nós tivermos também uma cidade com muitos buracos, uma cidade mal cuidada, acontecem muitos acidentes, e acontecendo os acidentes, é uma série de dificuldades, né, deputada? Porque as pessoas vão acabar se encostando, saem dos seus trabalhos, o governo começa a gastar, é uma série de coisas que acontece também através da mobilidade urbana, se a gente não tiver um equilíbrio aí de buscar aí amenizar, que a gente possa ter uma cidade, né, ao menos transitáveis, como a gente costuma falar, que a gente possa controlar, né, esse nível de... Principalmente agora no verão, quando chega o verão, aqui em Rio Grande, aqui, a população dobra, porque vem muita gente para a Praia do Cassino. Eu acredito que a nossa deputada conhece a nossa praia aqui. A nossa praia aqui, no verão, chega a colocar 200 mil pessoas na praia, é bastante gente. Eu vou dizer que toda vez que eu fui a Rio Grande foi no inverno. Tem que nos visitar no verão. Estou precisando marcar uma ida no verão. Tem que vir nos visitar no verão. E a nossa Praia do Cassino, né, André Batatinha, tem uma peculiaridade que isso é raro no estado, principalmente no país, né, que é o trânsito na praia. Existe o trânsito de veículos dentro da praia. E ali também precisa conscientização, ali também existem regras que os motoristas devem obedecer. Eu queria, antes de passar a palavra novamente para a deputada e para o vereador, passar um pouquinho nos recados aqui que a gente tem, porque a gente tem inúmeros recados do pessoal que está assistindo a nossa live, então a gente vai dar uma olhadinha aqui e ver quem é os amigos que estão nos acompanhando nessa importante live sobre trânsito seguro. Tem o companheiro André Suco, grande deputada, sempre na luta. Dali vereador, grande amigo de anos. André Suco, companheiro aí do PSB. Tony Sec também, o presidente da Juventude Nacional do nosso partido. Boa noite, acompanhando. Tony Sec.
Natalino Sarapio, também grande parceiro aí, que chegou no PSB e foi, eu acredito, sempre digo que é uma aquisição muito importante para o nosso partido. Apesar de não conhecer ele pessoalmente, eu já conversei com ele quando ele estava em outro partido e sempre demonstrou uma pessoa e um caráter excepcional. Então, Natalino Sarapio, boa noite, deputada Franciane Bayer e nossos amigos André e Robinho, falando de Erechim. Obrigado, deputada, por ajudar minha região do norte do Rio Grande do Sul, Natalino Sarapio. O Diego Adam, que é o presidente estadual da Juventude Socialista Brasileira, foi ele que teve a ideia importante da gente começar as lives, e eu, como membro da executiva, aceitei esse convite junto com o pessoal da executiva da Juventude, e acho que foi uma ideia muito importante que veio através do Diego Adam. Uma boa noite a todos, debate sobre um tema super valioso, o Diego Adam relata para nós. Benhur Camargo também acompanhando a gente, parabéns, deputada. A Beatriz Xavier, de Rio Grande, tema valioso, a educação no trânsito não se limita apenas a ensinar regras de circulação, mas também deve contribuir para formar cidadãos responsáveis, comprometidos com a preservação da vida. Parabéns ao vereador André Batatinha, sempre preocupado com o nosso Hospital Santa Casa. Eu acho que as palavras da Beatriz aí condiz muito com a situação que a gente tenta passar do trânsito seguro. O companheiro também de Rio Grande, Wagner Nunes, abraço Robinho Costa, nesse exato momento estou numa reunião do MPS estadual. Ao cumprimentá-lo, estendo os cumprimentos aos demais companheiros. Saudação especial à deputada Franciane Bayer. Então, o Wagner aí também um nosso companheiro aqui de Rio Grande, companheiro do partido, companheiro socialista, sempre na luta. A Fabiana Fauri Calçada, mas se respeitar os limites da via, não será multado. Os limites de velocidade existem para poupar vidas. É exatamente isso, Fabiana, que a gente tenta passar para a população, que a conscientização do trânsito é fundamental e isso evita as multas. Depois também tem a Michel Vilhena da Florença, deputada Franciane Bayer em defesa do trânsito seguro. O nosso presidente do partido também aqui da cidade de Rio Grande está nos acompanhando, Nilson Pinheiro. Estamos assistindo e prestigiando as lideranças. A Isabel também, Isabel está nos assistindo também. Safe Trânsito, hashtag, importante. Depois também a Juscerema Costa, trânsito seguro salva vidas. Alessandra Garcia também, que é uma pré-candidata a vereadora aqui da cidade de Rio Grande, dando boa noite. Michel Vilhena de Florença de novo. Falta empatia no trânsito. Infelizmente falta empatia, mas é isso que a gente tenta passar para as pessoas, que tem que ter empatia na vida, e o trânsito faz parte da vida. E depois a Lilian também, que é outra pré-candidata aqui, vereadora da cidade de Rio Grande, do nosso partido. Boa noite. Lilian, pré-candidata, acompanhando a live. Então, são muitos comentários aqui, muita gente nos acompanhando, deputada, e é muito importante esse nosso tema. Eu queria te fazer uma pergunta que é importante, condizente com a situação do trânsito, já vem há bastante tempo essa campanha, eu queria ver a opinião da senhora, que é sobre o Maio Amarelo, e qual a opinião sobre a campanha Maio Amarelo, e aí, qual a situação que a Frente Parlamentar também está envolvida nessa campanha. Bom, Robinho, Maio Amarelo é um mês muito importante porque é um mês do movimento de conscientização no trânsito seguro, né? Claro que eu sempre falo que esses nossos debates, eles não podem ficar só no mês de maio. Que bom que nós estamos falando sobre isso hoje. Mas ele faz com que o país inteiro fale sobre trânsito. E isso é muito importante porque chama a atenção das pessoas, né? Esse ano, o tema do movimento Maio Amarelo, né, o slogan dele era Perceba o risco, proteja a vida. E a Frente Parlamentar, ela sempre se enganja. Em maio, esse mês de maio desse ano chegou a ser estranho, porque eu já estava acostumada em maio do ano passado,
foi todos os dias, era de uma agenda para outra, era trânsito, falando do trânsito seguro. Tive convites até em outras cidades do estado, que eu não consegui participar de todos os eventos, mas é um movimento muito importante, assim como outros que pegam, né, um mês, uma data específica para falar do tema, porque ele chama a atenção das pessoas naquele momento. E o movimento Maio Amarelo aqui no Brasil, ele tem sido muito forte, e aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, com o trabalho da Frente Parlamentar, né, que a gente organiza ações de conscientização na rua nesse tempo. Nós tivemos aqui em Porto Alegre, no Largo Glênio Pérez. Nós também produzimos material, e esse material não fica só no mês de maio, né, a gente produz flyers de informação e conscientização, que nós podemos disponibilizar para os nossos parceiros, os nossos vereadores. Até eu estava olhando aqui na live, né, os pré-candidatos. É muito importante acompanhar esse tema, porque são temas que você pode levar para o seu município, né, trabalhar essa pauta do trânsito seguro no seu reduto municipal, na sua cidade. E nós, como Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa, estamos à disposição para ajudar, para subsidiar com materiais, né, com palestras. Nós podemos organizar, porque nós temos essa grande parceria, como eu falei. Nós temos como parceiros a PRF, o Comando da Rodoviária da Brigada Militar, o Detran, e nós participamos também do Focotran, né, que é o Fórum Nacional de Trânsito. Então, nós estamos muito inseridos. O Maio Amarelo, como eu falei, é um mês muito importante para falar de trânsito seguro, mas eu sempre reforço, nós não podemos falar só no mês de maio, nós precisamos falar o tempo inteiro, porque como nós estávamos falando, e é o principal tema dessa live, é a educação no trânsito que vai fazer a mudança. E mudar cultura é uma coisa que leva tempo, né? Mudar a cultura, a gente não muda do dia para a noite. Eu não digo para você, ó, agora é assim e tudo passa. É que nem nesse tempo de pandemia. Você tem que usar máscara, né? Quantas vezes você já saiu fora de casa e lembrou, cadê a máscara? Você volta correndo, né? Eu tive que sair de casa terça-feira para fazer uma coisa. Quando eu estava lá, cadê a máscara? Volta correndo, pega a máscara. Então, assim, até você se acostumar a fazer parte da sua rotina, leva um tempo. E no trânsito também é assim, né? A cultura, ela leva um tempo para ser mudada. Então, por isso que muitas das vezes as pessoas dizem, nossa, de novo esse assunto. Por exemplo, o uso da cadeirinha. O quão importante é nós usarmos a cadeirinha, quanto a segurança que tem as crianças. No nosso tempo, eu não sou muito velha, tá? Mas eu acredito que vocês devem ter mais ou menos o mesmo tempo que eu. No nosso tempo, nós andávamos no banco de trás, sem cinto, sem cadeirinha, né? E andava todo mundo para lá e para cá, que não sei, às vezes até no porta-mala, dependendo do tipo do carro, né? E aí as pessoas dizem, e ninguém morria, né? E não acontecia. Mas, gente, mudou. O trânsito mudou, o número de veículos mudou, a velocidade mudou, a tecnologia dos carros, né? Hoje em dia um carro anda muito mais rápido do que andava há 15, 20 anos atrás. Então, nós precisamos nos adaptar com essas mudanças. Hoje é essencial e é muito importante, sim, esses itens de segurança. Então, nós precisamos continuar falando sempre desse tema, que é conscientização. O vereador trouxe aqui, né, levar essa orientação para as pessoas. Quão importante é nos municípios nós organizarmos ações de conscientização, campanhas de conscientização no município, um final de semana num bairro, outro final de semana no outro bairro, com faixa, com instruções, explicando, porque às vezes as pessoas dizem, mas por que essa via é tantos quilômetros por hora? Porque eu posso andar mais rápido. Tem um fundamento, não é ninguém que tira da sua cabecinha e diz, aqui eu vou botar tanto. Tem uma explicação, existem as pessoas que estudam o trânsito para isso. Concordo que, às vezes, no momento de passar dos anos, às vezes a gente precisa rever essas questões. E isso não é errado, né? A gente precisa estar sempre se atualizando. Mas se existe, como a Fábio falou ali no comentário, se existe aquele limite de velocidade, é para salvar vidas. E se nós respeitarmos os limites de velocidade, nós não vamos ter multas. Né? Às vezes as pessoas ficam preocupadas nessa questão da multa. Se eu seguir as regras de trânsito, elas não vão me alcançar. É uma parte muito tranquila. Não quer pagar multa? Só seguir a regra. E aí o Maio Amarelo vem com esse movimento, então, muito forte aqui no Brasil. Eu vejo ele de muita importância. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, é um evento, um mês que é muito atuante. Eu vivenciei isso
né, no ano passado, onde foram vários eventos de conscientização, não só para a população, mas também para quem trabalha o trânsito, que eu acho isso também muito importante. Às vezes a gente fala muito na educação, né, das pessoas e esquece de movimentar quem trabalha com o trânsito todo dia. Isso também é muito importante, a gente está sempre com diálogo com essas pessoas que vivenciam ali no seu dia a dia as dificuldades até de fazer com que o trânsito seja mais seguro, como falou o vereador, às vezes não é nem a questão do condutor, o estado em que a via está que prejudica um trânsito seguro. Nós também precisamos debater isso. E maio traz, né, a evidência a esse tema, e como eu falei, eu gosto de repetir o slogan desse ano, que apesar de, né, como nós estávamos em pandemia, não pôde ser tão trabalhado como gostaríamos, era perceba o risco, proteja a vida. E como a gente falou, é a empatia no trânsito. Você tem que se colocar no lugar do outro, tem que pensar que pode ser você, aquele pedestre, às vezes, que você não tem paciência de esperar e deixar ele passar, no outro dia pode ser você que está esperando para passar, então nós temos que se colocar no lugar do outro, saber respeitar as regras, mas além de respeitar as regras, é ter empatia e responsabilidade, que com certeza isso vai trazer um trânsito mais seguro e isso vai salvar vidas. Nós temos falado no tempo de pandemia, nós temos falado do vírus, da Covid, que não tem, por enquanto, cura, não tem vacina, mas o trânsito, ele tem cura, e é só nós termos responsabilidade de educação. Passa na mão de todo cidadão a gente salvar a vida no trânsito. Muito bem colocado, deputada. O trânsito passa por todos, e os profissionais do trânsito merecem um destaque. Eles precisam se adequar e eles precisam ter incentivo para continuar educando os motoristas, os pedestres e todos que fazem parte do trânsito. E quando eu digo os profissionais do trânsito, eu digo um todo. A polícia rodoviária, os agentes de trânsito, os instrutores de trânsito, um todo e no geral. Eu queria ver também do vereador. Antes de passar a palavra para o vereador, eu vou ler mais uns comentários aqui, que tem a Cláudia Duran nos acompanhando, que também é pré-candidata a vereador aqui da cidade de Rio Grande pelo nosso partido. Boa noite. Também o André Suco novamente. Beiur Camargo. Robinho, dia do agente da IPTC. O Camargo, ele é meu assessor que trabalha comigo junto na frente parlamentar, e ele está lembrando desse dia do agente da IPTC, que foi uma experiência ímpar. O que acontece? Aqui em Porto Alegre nós temos os azulzinhos, né, que o pessoal, né, que é os agentes de trânsito. E nós tivemos, a IPTC, ela tem um programa, um projeto, que é o Dia de Agente. A gente passa um dia lá sendo azulzinho. Então a gente coloca, né, o jaleco e vai com eles para a rua. E realmente, que ele colocou aqui, foi uma experiência ímpar, porque você observa o trânsito em outra ótica, né? E a gente nota, e quando eu falo da indústria da multa, vem muito disso, a gente nota que se a IPTC quisesse multar, ela multava muito mais. Porque o que tem de infração acontecendo é todo lado, né? E aí você tem um cursinho, uma fala rápida ali antes, né? O que pode, o que não pode, para você cuidar. Aí você vai sair da IPTC, da sede da IPTC, já tem na esquina gente descumprindo, né, a regra, a lei, gente. Então, assim, daí para todo lado você olha. E esse dia do agente foi uma experiência muito importante, porque a gente olhou para o trânsito do lado de um agente. Porque muitas das vezes, e aí o pessoal brinca que eu virei a defensora dos azulzinhos, e aí, né, e a maioria da população não gosta da categoria do fiscalizador, mas é muito importante a gente ter essa ótica, e como tu falou, pensar nesses profissionais também do trânsito, e aí eu só queria resgatar aqui, já te devolvo a fala, no ano passado nós tivemos um seminário para esses agentes de trânsito. Participaram, né, a gente convidou também os secretários de mobilidade dos municípios, e nós tivemos um seminário falando sobre segurança no trânsito, sobre até resgate para os agentes de trânsito, para quem trabalha o dia a dia do trânsito. É muito importante, a frente parlamentar, ela é muito atuante, assim, né, esse ano nós, infelizmente, é praticamente um ano que nós vamos ficar só pelas redes sociais, mas é muito importante ter essa live falando sobre isso, e mais uma vez eu te agradeço, como presidente da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro aqui da Assembleia Legislativa, ter a oportunidade de falar sobre trânsito seguro, de levar essa mensagem para as pessoas de conscientização, de empatia, e um pouco do que a Frente Parlamentar trabalhou durante o ano passado e durante o mandato da Lisiane, que é a educação no trânsito, a conscientização, juntando todos esses, os agentes do trânsito, aqueles que trabalham com o trânsito,
e a população em geral. Exatamente, precisa ter um diálogo, né? E principalmente com as secretarias também, as secretarias municipais de trânsito de todo o estado, elas precisam estar envolvidas nesta luta, né? Divulgar o Maio Amarelo, mas só não em maio, que nem você falou anteriormente. Fazer um trânsito seguro é no dia a dia, né? A gente precisa conscientizar as pessoas no dia a dia, e essas campanhas precisam estar no dia a dia. Eu queria passar a palavra para o vereador André Batatinha, e para ele falar um pouquinho sobre o Maio Amarelo, porque eu percebo que na cidade de Rio Grande, eu digo que eu tenho duas casas, né? Eu moro um pouquinho em São José do Norte, um pouquinho em Rio Grande, então eu vou observando as duas cidades, mas na cidade de Rio Grande eu percebo que o Maio Amarelo, ele é muito intensificado, e as pessoas têm uma conscientização muito importante, a Secretaria trabalha bem essa campanha durante o mês de maio. Precisa prolongar nos outros meses? Precisa, mas aí é através da conversa. Já em São José do Norte, a situação é diferente, a cultura é diferente. A gente não tem agentes de trânsito lá. Então, agora, uns 2 anos atrás, a Guarda Municipal começou a atuar nessa situação. Então, ainda tem essa resistência das pessoas, precisam ainda mudar um hábito, né? E o hábito é fundamental. Às vezes a gente viaja para algumas cidades e percebe que em algumas cidades tu colocou o pé na faixa, o carro já para, né? E isso é educação. Não foi do nada que eles começaram a fazer isso. Isso foi trabalhado ano a ano, isso foi trabalhado dia a dia para chegar nessa situação e nesta educação. Eu acredito que todas as cidades são capazes de fazer isso, mas passa, novamente, por secretarias municipais, pelo trabalho dos agentes de trânsito, pelo trabalho das prefeituras, pelo trabalho do governo do estado. Então, voltando novamente à palavra... Oi. Eu já passo a palavra para o vereador. Desculpa, claro. Vereador, mas é que quando tu falou isso de coloca o pé na faixa e para o carro, vem na nossa mente Gramado, né? Gramado e Canela, o trânsito flui, que é uma maravilha. Só que eu sempre me questiono uma coisa. O motorista que está lá em Gramado e Canela não é o mesmo motorista de Rio Grande, de Porto Alegre, daqui que vai passear lá? Por que lá ele para e da cidade dele ele não para? Né? Então, assim, exatamente. É uma questão de conscientização, a pessoa ela sabe que lá tem esse costume, a pessoa sabe, né? Tipo assim, a Gramado não tem muito semáforo, porque o pessoal já sabe, colocou o pé na faixa, o carro para. O mesmo motorista, o mesmo condutor aqui de Porto Alegre vai para Gramado e ele age de maneira diferente. Então, nós precisamos muito dessa conscientização, né, vereador? É verdade, deputado. Eu estava esquecendo aqui, deputada, que aqui em Rio Grande, a nossa Secretaria do Trânsito, ela é muito atuante, principalmente em relação a... Nós temos aqui a Escolinha de Trânsito, que faz um trabalho, assim, ó, muito lindo nas escolas, né? Visita as escolas, finais de semanas acontece várias oficinas, inclusive levam as crianças, quando tem uma blitz, para ensinar as crianças também, faz esse contato direto com o trânsito, com as crianças juntos, né? E ensina também através de bicicletas, com semáforo, né? Essa coisa toda de ensinamento no trânsito, e que aqui em Rio Grande, a Secretaria do Município, aqui em Rio Grande, através do nosso secretário Coronel Branche, faz um excelente trabalho com seus agentes de trânsito, Robinho. Com certeza tu já deve ter prestado atenção, deve ter visto, né, que eles fazem esse serviço, com certeza, de conscientização, principalmente com as crianças, que a deputada mesmo falou com muita propriedade, que é através das crianças que nós vamos mudar muita coisa nesse país, nesse mundo. Eu acredito que tem muita coisa a ser mudada e só através das crianças mesmo que nós vamos conseguir transformar esse mundo com mais amor, com mais respeito, com mais carinho, né? Principalmente amor ao próximo, porque no trânsito hoje em dia a gente vê tanta violência, as pessoas acabam perdendo suas vidas, né? No trânsito, às vezes banal por uma briga, né? Qualquer às vezes uma batidinha lá, o rapaz sai dentro do veículo lá armado, acaba tirando a vida de outra pessoa, de familiares. Há pouco tempo mesmo eu vi uma reportagem que uma mãe com um filho bateram no carro dela, foi, se eu não me engano, acho que foi, não sei se foi foi em Porto Alegre? Foi aqui em Porto Alegre. Então, em Porto Alegre. Então, é um crime bárbaro, né, deputada?
Então, a gente lamenta muito isso, e isso, se nós tivermos mais educação, principalmente através das crianças, não iria acontecer aquilo de maneira alguma, né? Inclusive a mãe, que a gente pensa que a mãe que é a educadora naquele momento, que tem que, né, conscientizar, principalmente o filho, acontecer aquele crime bárbaro ali. Então, nós ficamos tristes e acreditamos que, através das crianças, nós podemos mudar não só a nossa cidade, né, mas mudar nossa cidade, a nossa comunidade onde a gente vive, o nosso estado, o nosso país e o mundo inteiro, porque a gente sabe, como a deputada mesmo falou, as pessoas, hoje em dia, muita coisa mudou. Eu acredito, deputada, que no nosso tempo, não sei se Vossa Excelência é bem mais nova que eu, mas eu sou do tempo que a gente dava a benção mãe e a benção pai para dormir. Nós tínhamos respeito com os vizinhos, respeito com os mais velhos. Deus o livre se um vizinho batesse na nossa casa e reclamasse lá. O pai não queria saber, a mãe não queria saber, ela corrigia mesmo, né? A gente sabe como é que era a correção. E nós estamos aqui felizes, né? Então, assim, existia muito mais respeito, muito mais amor ao próximo, e isso está faltando muito hoje na humanidade. E nós temos que começar por nós temos que começar pela nossa comunidade, pela nossa cidade, né? Buscar aí, eu costumo dizer que nós precisamos de menos ódio e mais amor, para que a gente possa transformar, né, as nossas vidas, que estamos aqui nesse plano, que é um plano que a gente está de passagem aqui. Nós nunca podemos esquecer que somos todos irmãos, nós nunca podemos esquecer que nenhum de nós é mais do que ninguém, porque hoje eu sou vereador, a senhora é deputada, fulano é médico, outro é advogado, ninguém é mais do que ninguém, todos nós precisamos uns dos outros, né? Que seria de nós sem algumas pessoas tão importantes que tem em relação a trabalho, por exemplo, nós precisamos do gari, nós sem os garis, imagina quanta contaminação, quanta gente, né, quanta coisa ia acontecer. Então, todas as profissões são importantes. Então, eu digo isso, que nós temos que ter mais amor ao próximo, né, e mais respeito para que a gente possa ter mais educação. Então, fica aí esse recado e a gente tenta. Lógico que nós não somos perfeitos, nós temos erros também, gente, a gente está sempre tentando se adequar em alguma coisa, a gente está sempre tentando. Eu não sou deputado evangélico, mas eu sou uma pessoa que eu falo com Deus todos os dias, eu converso como estou conversando com vocês, eu converso com Deus, eu peço perdão, eu peço para Ele me guiar, eu peço para Ele eu peço para Ele que Ele me faça, me torne uma pessoa melhor a cada dia, né, com mais amor. Então, isso é que está faltando. Exatamente. Eu meio emocionado, mas é assim mesmo. Eu queria passar aqui novamente para finalizar os últimos comentários. A Josi Silva está nos acompanhando, deputada Franciane Baia, excelente mandato, que Deus abençoe. A Juscerema Acosta também, futuros motoristas. Existe a conscientização para as crianças, como Criança Cidadã, então um programa muito importante aí que a deputada pode falar, né, posteriormente. A Kelly também comentando, está nos assistindo, a Kelly Morales, cada um fazendo a sua parte, é muito importante. Então, eu queria que a deputada falasse um pouquinho aí sobre o Criança Cidadã, e depois a gente já vai chegando ao final, a gente já tem mais de 1 hora aí de live, né, a gente ia fazer em 30, 40 minutos, passou mas voando. o assunto foi indo... Isso, passou isso que eu queria dizer, Robinho, isso que eu queria dizer, eu tenho um compromisso agora às 8h30, então daqui a pouco mais eu vou ter que me ausentar também. Não, eu mas a gente já vai prometo que eu encerrar, falo menos. Que a deputada falasse um pouquinho sobre Criança Cidadã, e aí a gente já vai passar para finalizar aí a nossa live. É que o Robinho chamou uma deputada mulher para falar sobre trânsito, daí a gente já fala demais, né? Política e mulher, imagina. Mas o Criança Cidadã é um projeto que nós temos, que a Lisiane começou no mandato dela e nós continuamos no nosso, a gente realiza no mês de outubro, levando informação e conscientização para as crianças em muitas áreas. Como que a gente faz? A gente pega numa semana e faz uma atividade na Assembleia Legislativa com alunos de escolas particulares. E eles vão até lá e passam uma tarde onde recebe muitas informações. Nesse ano, a gente falou sobre a conscientização de trânsito,
com a escolinha da IPTC, a IPTC teve fazendo teatro, teve a escolinha do Comando Rodoviário também. Falamos sobre a conscientização e a importância de doação de órgãos para as crianças, tudo de maneira lúdica, através de uma parceria que nós temos com a ONG Via Vida. E também falamos sobre drogas com o pessoal também da brigada do ProERD. Então, é uma tarde que eles passam e também aprendem sobre o processo legislativo, como que funciona a Assembleia. E aí eles vão passar essa tarde e levam um brinquedo de doação. Depois, na outra semana, nós temos alunos de escola pública, né, de zonas carentes aqui de Porto Alegre, que vão participar das mesmas atividades, eles têm os mesmos, né, o teatro lúdico de doação de órgãos, teve o pessoal do ProERD, tudo a mesma coisa, o pessoal do IPTC também, com o teatro, e eles ganham daí o presente que os outros alunos doaram. Então, a gente vai trabalhando com as crianças essa forma de cidadania e, como falou o vereador, de amor ao próximo, porque nós precisamos, né, vereador, é resgatar esses valores que eram do ser humano lá na sua essência, né, de respeito pelo mais velho, de respeito pelo próximo, como bem falou, nós temos que resgatar isso na sociedade, porque é o que falta hoje. Essas coisas que acontecem, essas fatalidades, como o vereador relatou aqui, desse incidente que aconteceu em Porto Alegre, onde foi uma fechada de trânsito, onde a pessoa depois saiu seguindo o carro, saiu do seu carro, disparou uma arma e ceifou uma vida. O trânsito ali não causou um acidente que ceifou a vida, mas a insensibilidade da pessoa em resolver aquela questão que era apenas uma fechada de trânsito, poderia ser resolvido, né, simplesmente, se desencadeou aonde nós perdemos uma vida no trânsito. Então, por quê? Porque falta essa empatia, falta esse respeito, esses valores, essa paciência no cidadão que hoje anda tão pouco visto. É muito importante a gente resgatar isso na sociedade como um todo. Parabéns pelas suas palavras, vereador, e eu quero, Robinho, aproveitar aqui para fazer esse fechamento, colocar um mandato à disposição. O vereador falou que tem aí o trabalho, né, com as crianças, que a secretaria tem. A frente parlamentar, ela tem um livrinho que é de colorir, falando sobre trânsito seguro, então a gente pode conversar e está disponibilizando exemplares desses livrinhos de colorir sobre o trânsito para disponibilizar para as crianças, para a secretaria, quando fizer o trabalho aí, a escolinha do trânsito, alcançar para elas. Como eu falei, a gente tem esses materiais e está à disposição de todos os nossos parceiros aí que falam de trânsito seguro, podem acionar, né, o nosso contato, entrar em contato com o nosso gabinete, que a gente tem os flyers informativos para adultos e temos também o material para as crianças, para trabalharmos essa conscientização. Muito importante, deputada, tenho certeza que o vereador vai te solicitar, eu também vou te solicitar lá para a cidade de São José do Norte, nessa campanha. Eu queria que o vereador finalizasse falando um pouquinho de uma categoria que ele luta há bastante tempo, eu acompanho o trabalho do vereador, e ele luta há bastante tempo por essa categoria, e ela é muito importante no trânsito, que são os taxistas, né? E eu queria que o vereador falasse um pouquinho, desse uma pincelada aí sobre a importância dos taxistas para o trânsito seguro, e depois que ele desse o seu encerramento, deixando a mensagem final para todos os condutores de trânsito do estado do Rio Grande do Sul. Bom, foi muito bom ter participado aqui com vocês, né? Foi prazeroso. Eu há pouco tempo recebi uma mensagem aqui do nosso vice-presidente, Leonardo Vanzelotti, pedindo para mim mandar um abraço aí para a nossa deputada e não deixar de lembrar a deputada a nos apoiar nessa nossa luta. Deputada, eu tenho trabalhado bastante com os taxistas aqui, como o Robinho mesmo falou. Inclusive, nós criamos aqui no município uma lei, né, porque quando os Uber, né, quando aconteceu chegar aqui na cidade o Uber, são hoje, atualmente, quase 3 mil carros circulando como Uber, nós temos 240 taxistas, e nós chegamos a um acordo entre os taxistas e os Ubers, conversamos, dialogamos com as duas classes, para que a gente possa regulamentar, né, também a mão de obra, digamos assim, dos Ubers, que eles possam sair do informal, né, e também ter os seus alvará, e que, consequentemente, vai ajudar, né, a nossa prefeitura também em arrecadação, e também
não ficará assim, nós não abriríamos mão aqui na cidade de receita, né, que a gente necessita muito, e imagina esses 3.000 carros andando na cidade, volta de novo aquele nosso assunto das estradas que acabam, né, imagina esses 3.000 carros aí, hoje não pagando, né, a gente não tendo arrecadação, não tendo... E então, aqui a gente conseguiu aprovar essa lei ainda não está vigorando, assim, nós não conseguimos colocar em prática ainda, deputada, devido a essa pandemia, né, parou muita coisa aqui, então, mas logo, se Deus quiser passar essa pandemia, nós vamos se reunirmos de novo para ver se a gente consegue, né, colocar realmente em prática essa lei que foi aprovada aqui na Câmara de Vereadores, para dar continuidade a esse trabalho. Os taxistas, eles já vêm enfrentando dificuldade desde lá quando, em 2016, 15, entrou, né, o pessoal do Uber aqui na cidade. E hoje, nessa pandemia, imagina, deputada, piorou a situação deles. Então, o que a gente está tentando, eu conversei aqui com o gerente geral do Banrisul aqui em Rio Grande, a gente está tentando buscar uma linha de crédito, que há muito tempo atrás já conseguimos, através do Banrisul, uma linha de crédito para os taxistas. Não lembro se foi há 10 anos atrás ou 12 anos atrás, nós conseguimos uma linha de crédito através do governo, né, do Estado, no Banrisul. E eu conversando aqui com o gerente geral, ele falou para nós procurarmos a direção aí do Banrisul de Porto Alegre, e eu lembrei na hora da senhora para poder aí, né, estar junto nessa pauta conosco. Lógico que essa pauta aí, ela já não se... Ela saiu daqui da cidade de Rio Grande, mas ela já começou a abranger todo o estado, porque já é uma pauta estadual, né, a nível de estado. Então, por isso, ontem tinha representantes de diversas cidades, Caxias do Sul, São Gabriel, Pelotas, são várias cidades, eu acho que tinha umas 8, né, 9 cidades aí representadas pela confederação, pelas cooperativas, pelos presidentes dos grupos de taxistas, e aí acontece, né, que nós temos aí no estado mais de 40.000 taxistas, e se nós formos falar também dos auxiliares, aí nós estaríamos falando aqui de 80.000 pessoas que trabalham no nosso estado como taxistas. E lógico, né, deputada, que tem alguns que têm as suas representações. Como ontem nós conversando, tinha algumas áreas, algumas cidades que já estavam fazendo alguns encaminhamentos com algum deputado. Mas a ideia é que Vossa Excelência possa entrar, porque acreditamos muito no seu mandato, acreditamos muito no seu trabalho, acreditamos que Vossa Excelência, no PSB, faz um excelente trabalho e defende a classe trabalhadora, e acreditamos. Por isso, aqui eu tenho conversado com a nossa categoria e tenho falado que eu tenho certeza que Vossa Excelência não vai medir esforços para tentar nos ajudar no que for possível, né, dentro do possível, que a gente possa aí tentar buscar essa linha de crédito para os nossos taxistas. E, com certeza, eles precisam muito nesse momento, e já tem algumas cidades fora do estado aqui fazendo também esse trabalho, conseguindo linha de créditos aí, né? Então, eu peço aí que Vossa Excelência dê uma atenção aí, ver o que Vossa Excelência pode já, e assim que Vossa Excelência puder, que a gente possa fazer uma reunião para escutar, né, porque eles ficaram meio que, claro, eles queriam conversar com Vossa Excelência, com a deputada, né, porque a senhora está aí em Porto Alegre, a senhora está aí do lado do governo, a senhora sabe, né, que está perto do governador, aí a senhora pode, com certeza, fazer as cobranças necessárias, a senhora pode representar a nossa categoria, representar os anseios dessa categoria. Então, era isso que eu gostaria de dizer para Vossa Excelência, e aproveitando a oportunidade que, através dessa categoria, eu venho pedindo aí bastante tempo, trabalhando para buscar uma qualidade de vida melhor para essas famílias, né, que estão hoje passando por muita dificuldade. E também... Certo, vereador Robinho, eu queria aproveitar e registrar aqui, né, que ontem foi uma primeira reunião, infelizmente eu não pude estar junto na reunião, mas a minha assessoria já logo mais me passou todas as informações e nós já começamos com os encaminhamentos, com a organização, e vamos estar marcando uma nova reunião junto comigo e com a deputada Lisiane Bayer. Nós vamos fazer uma reunião conjunta com vocês e já estamos tentando a agenda com a presidência do Banrisul para tratar desse tema.
Então, já quero me desculpar por ter faltado a reunião de ontem, mas dizer que já está em andamento essa pauta através dos mandatos, tá bom? Tá bom, e futuramente, deputado, se Deus quiser, logo passando a pandemia, eu quero que Vossa Excelência venha na cidade, eu quero levar Vossa Excelência lá na associação, o Sinditax, para que a senhora possa lá conversar com a categoria, para que a senhora possa aqui, né, falar um pouco. Mas eu vou ir no verão, viu? Eu vou no verão, porque é Rio Grande e São José do Norte também, que eu estou devendo uma visita, mas tem que ser no verão. Isso, então tá. Exatamente. Vamos esperar com camarão, né, Robinho? Vamos esperar com camarão e uma tainha assada, ou uma anchova assada. Isso aí, a cidade do peixe. Então, a gente está se encaminhando ao final, né? E como o trânsito é muito amplo, tem vários assuntos interligados, e aí a gente já vai nos taxistas, a gente já vai nos agentes de trânsito, a gente já vai no polo naval, a gente passa por vários assuntos, e se a gente ficasse aqui debatendo assunto a assunto, a gente passaria horas e horas, porque o trânsito é múltiplo. Eu queria ouvir uma mensagem final da deputada para a conscientização dos motoristas, e voltando ao nosso assunto, para eles futuramente pensarem, futuramente não, agora, começarem no agora, pensarem que é importante se conscientizar, que o trânsito, que nem diz, eu peguei uma frase aqui da deputada e eu vou pedir permissão para ler, acredito que a frase seja dela, pelo que eu peguei, o trânsito mata e o trânsito somos nós. Eu achei muito importante. Poxa, se o trânsito mata e o trânsito somos nós, então é nós que estamos matando, então a gente tem que ser consciente. E eu queria pedir para a deputada um encerramento e uma mensagem para todos os condutores, para todos os pedestres, para todos os ciclistas, para todas as pessoas, porque todos somos o trânsito. Bom, Robinho, pode até parecer repetitivo, mas a gente não tem como falar de um trânsito seguro sem falar da conscientização, sem falar da empatia, de se colocar no lugar do outro. E como eu falei, os números têm diminuído. Nós temos, né, vencido essa batalha no trânsito e cada ano que passa os números têm diminuído. Mas enquanto nós perdermos vidas, nós vamos falar sobre isso, porque cada vida ela não tem valor, ela não é um número, ela não é um índice. Então é muito importante, como eu falei, eu até publiquei um artigo há pouco tempo falando do trânsito seguro, que eu dizia isso, né? As pessoas, elas falam em pandemia, elas contam nesse tempo, né? As mortes, por exemplo, por Covid, elas são contadas diariamente hoje, mas e quantas vidas nós estamos perdendo no trânsito? E qual é a cura do trânsito? É a nossa educação, é a nossa conscientização, é eu saber me colocar no lugar do outro. Então fica essa reflexão para todos que nos acompanharam ou que vão assistir em outro momento, acredito que a live vai ficar disponível aqui na página, que pare e reflita como você é no trânsito, porque cada atitude sua influencia no outro. Às vezes é melhor diminuir o pé um pouquinho, deixar passar, né? Eu digo assim, a gente não pode se estressar, às vezes tem umas pessoas que a gente acaba ficando estressada dentro do nosso veículo por causa dos outros, né? Então, assim, você tem que ser tranquilo. Chegar no seu destino, você precisa chegar, mas você vai chegar lá se você for em segurança, senão você pode ter a sua viagem cortada no meio do caminho e você não chegar até lá nunca mais. Então, é muito importante essa conscientização, né? Principalmente quem pega estrada, é muito importante a gente falar sobre isso. As nossas estradas são estradas muitas das vezes perigosas, né? Aí para Rio Grande, eu sei bem como é que é, né? O pessoal fala muito sobre isso, a gente tem um grande fluxo, né, de caminhoneiros, de caminhão, e acaba sendo uma estrada muito perigosa, onde se perde muitas vidas, e nós precisamos de conscientização de todos, como eu falei, o trânsito somos todos nós, e se nós estamos perdendo vida no trânsito, é porque nós não estamos agindo da maneira como deveríamos. Então fica essa fala de empatia no trânsito. Foi até uma campanha que o Detran, né, e o governo do estado lançou também no ano passado, que era empatia no trânsito. Vamos nos colocar no lugar do outro, é muito importante. E para finalizar, Robinho, quero deixar para todos aqui que querem conhecer um pouquinho mais do mandato da deputada Franciane Bayer, porque a gente não fala só de trânsito seguro, a gente trata de muitas pautas importantes, sempre em defesa da vida, em valorização da vida, né, e nesse resgate de valores, né, um mandato humanizado, pensando sempre no próximo. Pode nos acompanhar no Facebook, página Franciane Bayer, nós temos o site também, Franciane Bayer, e conhecer um pouquinho
das nossas pautas, e como eu disse, a gente está aqui sempre à disposição para tratar de assuntos importantes e falar da importância da vida. Muito obrigado pela oportunidade, fiquei muito feliz pelo convite quando o Diego me ligou, e que bom que podemos, e essa hora passou voando. Muito obrigada. Eu queria agradecer muito a presença do vereador André Batatinha, queria agradecer muito a presença da senhora e dizer que foi uma satisfação mediar esse debate entre um vereador muito atuante da cidade do Rio Grande e entre uma deputada excepcional aí do nosso estado. E eu queria deixar uma mensagem para todos, o que eu fazia lá na autoescola, que eu era palestrante, dava aula prática, mas também era palestrante. Quando eu chegava na sala de aula para palestrar, eu falava que 42 mil pessoas morriam anualmente no país. E eu perguntava para eles, a primeira pergunta que eu fazia, qual o número eles achavam aceitável de mortes no nosso país? E um levantava a mão, o outro dizia, 1.000, 2.000, 3.000. E eu perguntava, se desse 1.000, 2.000, 3.000 for um familiar teu, aí ele dizia, não, aí não. Eu dizia, pois é, mas desse 1.000, 2.000, 3.000 tem o familiar de alguém. E todas vidas importam. Então, por isso, você tem que ter conscientização no trânsito, você tem que ter empatia para fazer o trânsito seguro. Somente a partir de nós é que conseguiremos transformar o trânsito. Muito obrigado, deputada Franciane Baia, muito obrigado, vereador André Batatinha. É uma grande satisfação terminar a live de hoje. Em nome da Juventude Socialista Brasileira, um grande abraço a todos. Tchau, tchau.